Glória a Deus, meus irmãos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo uma mensagem em vídeo para a Escola Bíblica. Estou em Alcântara, Maranhão, Brasil. Estou dentro de uma roça aqui no quintal do meu sogro, onde também eu crio abelhas sem ferrão e ao mesmo tempo evangelizamos, trabalhando para Deus aqui neste lugar. Então tá aí, ó, a roça, aqui, ó, neste lugar. O lado ali é a escola, Projeto Nova Alcântara, aqui de Tiquara, Alcântara. Você pode digitar aí Projeto Nova Alcântara para conhecer onde é que estamos. E aqui são as casas que estão em volta do Projeto Nova Alcântara, onde ali na frente tem a igreja. Hoje é sábado, estou gravando aqui sábado, dia 3 pela manhã, são 7 e pouca da manhã, aqui em Alcântara. Eu quero trazer uma palavra de alerta para nós aqui para a Escola Bíblica, meus irmãos. Primeiro eu quero citar um texto bíblico para você. E o texto bíblico é o seguinte: na Bíblia diz, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 ao 4, o Paulo diz: quero que vocês suportem a minha loucura. Essa é a tradução mais antiga que eu uso, Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. Aí ele diz no verso 2, porque eu quero te apresentar como uma virgem pura, a saber, Cristo. Aí ele diz, porque eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Aí no verso 4, ele diz, porque se alguém for pregar para vocês outro Jesus que não temos pregado. Aí ele diz no verso 4, se você receber outro Espírito que não temos recebido. Aí ele dá um alerta no mesmo versículo, 2 Coríntios 11, 4. Ele diz, se você receber um outro Espírito que nós, quer dizer, os cristãos, a igreja primitiva, o Paulo e todos que têm a mesma fé em Cristo igual ele, haviam recebido, e se nós hoje recebermos outro Espírito, que não seja o Espírito que a igreja primitiva recebeu, ele disse, com razão você vai sofrer. 2 Coríntios 11, 4. Sofrimento, meu amigo. Então, nós estamos falando na nossa Escola Bíblica 24 horas, que a gente tem enviado em áudio todo dia, para a multidão de grupos de WhatsApp que está conosco, dentro de Alcântara e fora de Alcântara, dentro do Maranhão, fora do Maranhão, dentro do Brasil e fora do Brasil. Nós enviamos a partir de 6h30 da manhã, todo dia, 80 minutos de áudio, divididos em 4 mensagens de 20 minutos em áudio, estudando a Bíblia. E agora nós estamos falando do perigo, meus irmãos, que é a gente estar sendo dirigido por obreiros, pregadores, ensinadores, pastores, apóstolos, bispos, quando estes não são de verdade guiados pelo Espírito Santo. É um perigo terrível. Então, o que Paulo estava tentando avisar é que é sim possível alguém pregar para você algo da Bíblia e esta pessoa está sem Deus e passando Deus de uma maneira totalmente equivocada, distorcida para quem está ouvindo. E esse era o motivo de Paulo escrever aquela carta, 2 Coríntios 11. Ali ele fala sobre os falsos mestres, que ele diz que se transfigura em anjo de luz. Ele diz, olha, Satanás
também tem seus ministros, que são anjos de luz. Diz que eles se transfiguram em anjos de luz. Isso é super perigoso, meus irmãos. Pessoas que você olha na igreja, ou olha por aí nas religiões, dizendo que serve Deus, mas são ministros de Satanás. Quando? Presta atenção, não é pela Bíblia grande que eles têm na mão, não é pelo terno bonito, não é pelo prédio gigantesco lotado de gente dizendo que é cristão, que você pode identificar o verdadeiro e o falso. Não. Mas é, meus irmãos, através de ensinos contra totalmente o que Jesus deu na Bíblia. O que nós recebemos desde cedo, que veio há 2000 anos atrás, através de Paulo, e outros que tiveram o mesmo compromisso com Deus, de repassar o quê? De fazer você ser como uma virgem pura, um coração puro, um coração limpo, que vem através do ensino da Bíblia. Você tiver em uma denominação que diz que é cristã, seu líder não ensinar você a ser como uma virgem pura, que vai se encontrar com o marido, então ele é um falso profeta. E outra coisa, o Paulo diz que tem um sofrimento gigante, 2 Coríntios 11:4. Tem sofrimento na terra, tem um monte de tribulação na terra, quando você não usa o nome de Jesus apenas. Então tem multidões de mesclas nas religiões por aí, um caldeirão religioso, e cada tempo está tendo falsos profetas inventando coisas. E muitos que não conhecem a verdade, estão com o entendimento totalmente trancados, vão ser levados, vão ser enganados. E é esse que Paulo avisa, o alerta de Paulo é esse. Tenha cuidado com os falsos líderes. Aí ele diz, se você receber algum pregador, 2 Coríntios 11:4, que pregue outro Jesus, que não temos pregado para você, tenha cuidado, porque o Jesus é o Jesus bíblico. Então olha só, há um tempo atrás, irmão, desde que começamos essa escola bíblica em áudio, que temos muitos grupos de WhatsApp, está fazendo mais ou menos 2 anos que todo dia, de manhã cedo, a gente envia essas mensagens em áudio. Então já há um tempo que eu vejo nos grupos de WhatsApp que vêm de outros locais, que não são aqueles que eu administro, que eu tenho 3 grupos de WhatsApp que eu administro, que vem gente de vários lugares pedindo para entrar na nossa escola bíblica, que tem o tema A Verdade Vos Libertará. Então, muitos têm enviado mensagens para falar de um Cristo, de um Jesus totalmente distorcido. Principalmente aí, que eu quero te advertir, sobre um homem chamado Romilson, que ele inventou uma religião do diabo, que ele aprendeu com algum líder satânico, que ele diz que teve uma nova revelação da Bíblia, porque ele diz que nossa Bíblia que nós temos na mão está toda adulterada. Ele diz que todas as igrejas chamadas de evangélica estão com a Bíblia adulterada. Por que que ele diz isso? Ele diz que um dos motivos principais é que o nome de Jesus que nós usamos está errado. Ele diz que nunca devemos usar o nome de Jesus Cristo. Então esse daí é esse da profecia de 2 Coríntios 11:4. Cuidado se alguém for pregar outro Jesus que não temos pregado. Tu vai sofrer. Então, preste atenção o que esse homem está fazendo. Ele disse que foi o catolicismo romano, os papas da Igreja Católica, que inventaram essa de Jesus na Bíblia ser o único Salvador, o único Messias. A palavra é Jesus. Ele disse que foi o Papa que substituiu isso na Bíblia e nós engolimos isso
porque não conhecemos a verdade, que ele diz que a verdade quem inventou foi ele, que vive a verdade é só ele. Ele diz que quem sabe a verdade é só ele. Infelizmente, ele está com multidão de discípulos no mundo inteiro, mandando excluir totalmente o nome de Jesus Cristo e substituindo por um nome que ele inventou em hebraico, que hebraico é a língua dos judeus até hoje. Ele inventou, porque nem Israel ninguém chama isso, onde se fala o hebraico são os judeus, da época de Paulo, e hoje qualquer um que é de Israel, de puro sangue, ele fala hebraico. Então ele diz que no hebraico, o verdadeiro Jesus, que nós chamamos, é Yahushua. E Deus, o Pai, o nome dele é Uau. Ele diz que ninguém deve chamar Deus de Senhor, porque ele diz que quando você está chamando Senhor, que ele diz que isso daí foi o Papa que botou dentro da Bíblia, ele está dizendo que quem... Eu estou pregando isso aqui porque tem multidão nos grupos de WhatsApp repetindo isso, irmão, e eu tenho que falar. Ele é um doido pregando só na internet para enganar a multidão de fraco que está na internet, que não conhece a verdade, não tem comunhão com Deus, não recebeu o verdadeiro Espírito Santo, está sendo enganado. Então ele diz que o nome Deus, D-E-U-S, com letra maiúscula, é uma palavra inventada pelo catolicismo, porque ele diz que Deus é Moloque, Deus é qualquer outro demônio do mundo, que o verdadeiro Deus da nossa Bíblia, ele bota lá um nome desgraçado, que ele chama lá de Uau, como se fosse um cachorro. E o pior, ele chama Jesus de porco e chama Jesus de cachorro, literalmente. E diz que todos os pregadores das igrejas evangélicas são mentirosos, são falsos profetas, são ladrão, bandido, que estão enganando o povo, pedindo oferta e dízimo para enganar. Detalhe, ele diz, não dê dízimo nem oferta para as igrejas evangélicas, saia de dentro desses prédios, sai de dentro desses prédios que está cheio de ladrão, de mentiroso. Mas ele pede oferta, todo o tempo pedindo oferta, pix, o tempo todo. Então o diabo vem com essa característica. Mas eu quero te falar primeiro, por que esse homem está errado. Segundo, primeiro você tem que botar teu joelho no chão e perguntar se ele é um falso profeta ou não, se ele é um mentiroso ou não, Deus vai te responder. Pergunta para o próprio Cristo, quem foi que morreu na cruz? Pergunta para ele, vai orar, vai clamar, porque você vai sofrer se tiver apoiando um negócio desse. Se tu estiver aplaudindo esse tipo de ensino, tu vai sofrer a pena eterna do Apocalipse 20, 10 ao 15, do lago de fogo, onde vai os falsos profetas e todos aqueles que não estão escritos seu nome no livro da vida. Então, primeiro eu quero te avisar, você tem que orar e clamar muito a Deus sobre isso, se você está apoiando esse tipo de gente. Segundo, eu quero te falar da história. Olha, mais ou menos no ano 325, a igreja verdadeira começou a se rachar, porque começou a entrar muitas heresias, inclusive começou a entrar o catolicismo romano. Eu até escrevi um livro com esse tema aí, está aí no Google, para você estudar de graça sobre esse período, quando começou a Igreja Católica, qual foi as primeiras leis que eles colocaram contra a Bíblia, os primeiros mandamentos que eles inventaram contra a própria Bíblia. E aí a igreja se rachou, ficou sempre vai ter aqueles que servem Deus, que têm o discernimento, só querem a verdade e abandonam todo tipo de igreja, de líder, que prega heresia, porque Deus se revela, Deus fala, e o próprio Deus manda sair desses locais. Então, desde ali, começou uma divisão na igreja. Começou a ter duas igrejas, a igreja falsa, do catolicismo, e a igreja verdadeira, que só quer a verdade, orar, clamar, buscar. Jesus é o único Deus e ponto final. Jesus fala, Jesus conversa com eles, dirige eles, ponto. Eu então botei um livro aí, tá aí no Google, você pode acessar, baixar de graça. Chama-se Rastro de Sangue. Digite no Google, bota Wagner de Jesus no Google, na internet,
e bota livro, rastro de sangue. Você vai baixar, tá? Ou então, se você quiser, entra no meu privado aí e eu vou te dar de graça, tá? O link e o livro de graça aí pelo WhatsApp para você baixar e tirar cópia e doar para as pessoas. Como começou a Igreja Católica, como eles matavam, destruíam, incendiavam a igreja, incendiava cristão, matava, só porque não queria obedecer o Papa. Então sempre teve esses dois grupos. Quem não obedece nunca, os falsos profetas, morre, mas não se dobra. E aqueles que continuaram enganados com tanto dogma que a Igreja Católica inventou. Ponto. A terceira coisa que eu quero falar para você descobrir quem é Jesus, só para você entender, é que no ano 600 depois de Cristo se levantou uma religião chamada Islamismo, onde um homem chamado Maomé mandou escrever um livro chamado Alcorão. No Alcorão eles usam a palavra Jesus 25 vezes. Esse Jesus do Islã, ele é totalmente respeitado, porque eles têm Jesus bíblico apenas como um profeta excelente, e nunca como Deus, como Messias, como nada. Eles comparam o Maomé, que fundou o Islã, como um profeta igual a Jesus, para você ter uma ideia. Onde você vê um muçulmano, pergunte, vocês conhecem Jesus? Ele vai dizer, conheço, está no Alcorão. E eles respeitam ele até demais como Jesus. Só que o Jesus é a tradução para o português. Qualquer Alcorão que está traduzido em português, eles usam a palavra Jesus. Mas no árabe, que é a língua original de todos os países muçulmanos, como o Egito, Arábia Saudita, onde Maomé nasceu e está enterrado, no Irã, etc, etc, 57 nações, eles falam o árabe. Então Jesus em árabe, o Alcorão original, é escrito Isa, no lugar da palavra Jesus, I-S-A. E eles dizem muito claramente que esse Isa, que quando eles transformam para o Brasil, por os mais de 100 países que são cristãos, que está multidão de muçulmanos espalhados nos países cristãos, no Ocidente, eles trazem uma Bíblia onde ele traduz a palavra para Jesus. Então, 600 anos atrás, o islamismo conserva o Alcorão. Pra você ter uma ideia, o Alcorão, eu escrevi 3 livros sobre o Alcorão, sobre o islamismo. Já doei vários aí de graça para você, como por exemplo Maomé e seu ódio de judeu, porque essa guerra na Palestina aí, que a gente dá treinamento nas igrejas, porque Israel vive sendo atacado pelos países muçulmanos o tempo todo, que Maomé deixou essa guerra que é para exterminar os judeus. Bem, então o Alcorão, apenas de 100 anos para cá é que teve sua própria tradução para outra língua. Antes nunca o Alcorão foi permitido traduzir para outra língua. Então lá sempre houve a palavra Isa, porque tem 25 vezes o nome de Jesus no Alcorão, quando é traduzido para qualquer país de outra língua que não é o árabe. Então só aí você está vendo que esse homem louco não pode dizer que foi o catolicismo que inventou isso. Até porque o catolicismo, irmão, no ano 600, quando começou o Islã, o catolicismo, o Papa tinha um exército muito gigante, que eles lutavam contra os países muçulmanos, era guerra, era morte, eles se matavam. Principalmente o Papa dizendo que ia defender Jerusalém, e eles se matavam, um exército contra o outro, o exército do catolicismo e o exército do islamismo. Nunca que o islamismo ia aceitar o Papa pegar o Alcorão e traduzir para outro idioma. Então você vai ver que esse Ramilson está mentindo para aqueles que não conhecem história, está mentindo para aqueles que não sabem a verdade e está iludindo muitos a repetir essa mentira, a aceitar que o nome de Jesus tem que ser
evitado. Então ele fala em eterno. No YouTube tem multidão de pregação dele, que diz que o Yahshua vai voltar, que o eterno vai voltar e vai levar os seus, e que nós das igrejas evangélicas, todo mundo vai ficar para trás, porque estamos blasfemando. Então você tenha cuidado, que a blasfêmia que ele está tendo é ele. Então por isso tem tanto sofrimento na vida de quem aceita esses ensinos. Jesus disse que os falsos profetas no fim dos tempos vão enganar até os escolhidos. Mateus 24, 24. Então tenha cuidado, ore muito sobre isso. Rejeite totalmente esse homem. Não aceite nada nos grupos do WhatsApp quando exclui o nome de Jesus. Porque esse nome Jesus é o único nome que Satanás tem medo. O diabo que inventa isso para excluir o nome de Jesus. Porque sabe que qualquer outro nome que coloca na fé cristã, na verdadeira fé, o diabo tem poder para destruir, tem poder para levar para o inferno. Mas quando você serve Jesus, você é abençoado. Clame ele, sirva só a ele e abandone os falsos profetas. Quem vai ganhar é você. Pega meu número aí, 985686781. Tá? E o código Maranhão 98. Meu número é aqui, se você quiser falar comigo, quer entrar na escola bíblica, receber os áudios todo dia, estamos falando sobre a volta de Cristo. Ore por mim, estou orando por você, tá? Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém.